Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aí? Por aqui tá tudo bem, gente, graças a Deus. Aqui é a artesã Bruna Oliveira do canal Arte Vida. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso vídeo de hoje, tá? Hoje nós vamos estar falando aí sobre mudanças, né? O que às vezes nos gera medo é aquele caminho que a gente deve seguir, né? Então, eu acredito que muita gente passa por isso. E se tratando do novo, né? O que acontece? Logo nos gera a insegurança e o medo, né? Mas nós vamos também falar sobre, dentro desse contexto que eu vou trazer aqui para vocês, sobre a determinação e o foco, né? Que é muito importante a gente manter a determinação e o nosso foco em determinadas situações. Estou gravando esse vídeo para vocês, gente. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2026, tá? Esse vídeo vai ser liberado aí pra vocês a partir de meio-dia e vamos que vamos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa aí o seu like pra poder me ajudar aqui no engajamento aqui do meu canal. Nós estamos com esse canal novo aqui, né? Eu fiquei, infelizmente, esses 6 dias aí sem postar conteúdo, gente, né? Quem me acompanha viu que ontem eu gravei um vídeo explicando o porquê, né? E eu preciso aí muito da ajuda de vocês, tá bom? Então, bora lá conferir o nosso conteúdo. Compartilha também com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Então, bora lá! Então, voltamos aqui, gente, né? Eu já tô de saída, como vocês podem ver, eu já tô de saída, eu vou precisar ir lá em Nova Iguaçu comprar um material rapidinho, né, gente? A minha amiga me indicou uma loja, né? Mudando de assunto completamente. Mas a minha amiga me indicou uma loja, gente, que o barbante lá de 1,8 kg tá R$48, gente. Tá muito em conta, né? Aqui na região, um barbante de 1,8 kg geralmente é 53 a R$56. Então, eu vou aproveitar nessa promoção e vou lá para poder ver as cores que eu tô precisando, né, para poder repor estoque e também comprar. Vou atrás do caramelo, né, porque eu vi, ela mandou foto para mim ontem, que tinha um tom lá, né, parecidíssimo com caramelo. Então, se eu achar, vai ser benção, né, gente? Então tá, vamos lá, gente, ao assunto de hoje. Tô crochetando aqui só um pouquinho, enquanto eu tô aqui gravando o vídeo, já vou adiantando, né, para poder produzir. E, gente, o novo, gente, sempre nos gera medo, insegurança, né? Já falei isso aqui em alguns outros vídeos aqui pra vocês, né? E isso é super normal, né? O que não é normal, o que a gente não pode deixar, é que isso venha nos paralisar, né? Como a decisão que eu tomei ontem, né? Quem assistiu o vídeo viu. Eu vou estar voltando, gente, com o meu ateliê aqui pra minha casa. Vai ser meu ateliê / loja. Mas assim, muita gente pode estar se perguntando, mas Bruna, por que você não fez isso antes, né? Pra vocês verem, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe, assim, explicar, mas é para amadurecimento, gente. Tudo na nossa vida é para nosso amadurecimento e nosso crescimento, né? Eu vejo assim, né? Se você passa por uma situação difícil ou algo dá errado e você logo fica desesperado, fica triste, cabisbaixo, gente, passe a fazer diferente. Eu passei a fazer assim, com as situações que acontecem, que foge do controle, né? Alguma coisa dá errado, e ali eu fico pensando que aquilo ali veio para me ajudar a ter experiência, para me ajudar a crescer. E é isso, gente. Então tira proveito de tudo. Tudo que acontecer com você, você tem que tirar proveito para que você venha a ser um ser humano melhor, uma empreendedora melhor para o seu negócio, entendeu? Então isso faz parte, é super normal. Isso hoje em dia eu tenho maturidade para entender isso, né? Que é normal, né? Que coisas às vezes sejam necessárias acontecer para que a nossa mente venha abrir. E aí, de repente você pode estar se perguntando, mas por que você nunca pensou nisso antes? Porque a minha mente não tinha aberto para desse jeito antes, né? Porque aqui, gente, lá no meu cantinho, quem me acompanhava no meu outro canal, foi com muita dificuldade, né? Eu comecei numa parte lá de cima do quarto, né? Lá tem um cômodo que é o nosso cômodo de oração, mas quando eu fui pra lá não era esse cômodo de oração.
Ia ser, na verdade, um banheiro que a gente ia fazer lá em cima. E tinha a parte que seria um outro quarto. E ali, né, tudo no grosso, gente, no chão grosso. E nos tijolos, não era embolsado, não era nada, né? E aí, de repente, eu decidi montar o ateliê. Queria começar a trabalhar com crochê. E meu esposo super me apoiou e veio o irmão da igreja aqui, aí passou gesso, e aí pintamos a parte onde eu ia ficar. E, gente, eu comecei com pouquíssimo material. Eu lembro que na época eu tinha comprado um big cone cru e um big cone preto. E ali eu comecei, gente, e aí a gente foi melhorando. Primeiro a gente embolsou o chão, depois a gente emassou as paredes, passou uma massa ali, o cimento nas paredes, depois a gente pintou e foi indo, gente, assim, sabe? E ali eu achava assim muito humilde, né? E por questão de receber as pessoas para poder ir lá, teria que vir aqui dentro do meu quintal, porque minha casa aqui é na parte de trás e na parte da frente fica a garagem, né? E a pessoa teria que vir aqui pela parte de trás para poder chegar lá no ateliê lá em cima. E também uma coisa que me incomodava muito é que não tem corrimão na escada, a escada ainda tá sem corrimão. Mas, gente, e aí eu menosprezava muito, sabe? Lá em cima eu falava, não, esse aqui é só meu local de trabalho e tal. Mas, gente, não é só um local de trabalho, ali é a minha loja online, a minha loja pública, sabe? Quem quiser vir aqui, eu vou agora, entendeu? Querer ver as peças, querer ir lá, ver o que eu tenho disponível. Gente, nada me impede. Então, assim, agora minha mente tá diferente, né? Então, depois que eu tive essa experiência de estar lá naquele espaço que minha irmã me cedeu com muito carinho, deixou eu ficar lá, né? E ela nem queria que eu saísse, gente. Mas eu falei pra ela que o melhor seria, pra mim, mais viável, seria eu fazer o que eu tô fazendo aqui na minha casa, né? No meu espaço, com as minhas coisas, com meus filhos aqui, sem ter que cansar tanto eles, né, gente? Então, assim, nem todo retrocesso, acredito eu que nenhum retrocesso, gente, é sinal de fracasso, né? Mas é sinal de amadurecimento. Então, assim, é bom a gente pensar dessa forma também. Porque às vezes a gente se cobra tanto, às vezes a gente se priva tanto, às vezes a gente sabe. E a gente tem que olhar as coisas com um outro olhar, né? E essa experiência foi muito boa, gente. Muito boa. E ter foco e determinação. E foi o que eu tava até conversando com a minha irmã ontem, né? Ontem a gente conversou bastante. E ela falou, Bruna, foi um tempo onde você viu onde você estava errando. E realmente, gente, eu vi onde eu estava errando. Quando eu estava aqui, por eu achar que aqui não era uma loja, que aqui só era o lugar que eu produzia, então eu não ligava para poder postar as coisas no status, nunca postava nada nos meus status, só postava um dia e postava os jogos que estava disponível, mas as coisas não funcionam dessa forma. Todo dia a gente tem que postar, todo dia a gente tem que aparecer, todo dia a gente tem que divulgar nosso trabalho, é todo dia, gente, porque não é um hobby, é um trabalho. Quando é trabalho, é todo dia para você lançar teu nome ali no meio da sociedade, no meio do público que você conhece, as pessoas ali vão começar a ver e vão começar a se interessar pelo seu trabalho a partir daquilo que elas estão vendo, né? A gente sabe que o desejo de fazer, a forma que a gente tem de convencer as pessoas a comprar é você todo dia tá mostrando, instigando aquela pessoa a querer ter aquele produto na casa dela. Então, é assim quando a gente trabalha com vendas. Então, todo dia a gente tem que aparecer, todo dia a gente tem que mostrar. E eu não fazia isso no meu Zap, gente. Não fazia isso no meu Zap. Às vezes eu apareci na rede social, ainda tenho que melhorar ainda, eu posso melhorar mais, né? Eu tô aparecendo todo dia. Mas no Instagram, às vezes eu fico ainda com um pouco de resistência, eu sou mais assim no TikTok. Mas até que eu tô perdendo um pouco essa resistência do Instagram, né? E do meu WhatsApp nem se fala, gente. Toda vez que eu tava na loja, eu tava postando e eu comecei a ver que a partir daquilo que eu postava, as prontas entregas, gente, as pessoas começaram a pedir, Bruna, reserva esse tapete pra mim, Bruna, olha só, eu quero essa bolsa, eu quero isso, eu quero aquilo. E as pessoas começaram a
fazer as encomendas, né, gente? Então, assim, o que me impede de fazer isso da minha casa? Mostrar ali as cores que eu tenho disponível, caso a pessoa queira encomendar um jogo, né? O importante é a gente trabalhar, gente, trabalhar. É isso que eu falo, tenha foco e determinação daquilo que você quer, onde você quer chegar. Gente, eu quero chegar longe, sabe? Com Deus, assim, na minha vida, eu quero, sabe, eu quero que meu trabalho seja reconhecido, né? Seja, eu consiga viver bem com o meu salário, sabe? Trabalhar como se fosse... E vai ser, é melhor do que CLT, gente. Melhor do que CLT porque eu posso fazer meu horário, eu posso fazer minha rotina. E é um trabalho, sabe? É um trabalho. Eu não preciso ser ali, como a minha amiga Bruna Aleluia fala, né, que muitas vezes as pessoas, para você, o teu trabalho parecer mesmo um trabalho, você tem que estar no tronco, né? Porque realmente o que a gente vê por aí, gente, é trabalho escravo mesmo, né? Me desculpa a sinceridade, mas é muito difícil. Então, por que eu não posso fazer isso trabalhando para mim mesma, né? Fazer as coisas acontecerem. Porque a gente tem que fazer a nossa parte, então a determinação entra aí, você tem que ter determinação, né? E eu fiquei muito chateada comigo mesma, gente, por eu ter ficado esses dias aí sem postar. Mas vocês não têm noção como foi, assim, difícil tomar essa decisão e isso me travou muito, porque eu fiquei naquela indagação. Gente, foi preciso eu sair daqui para minha mente abrir dessa maneira, mas no fundo, gente, lá no fundo do meu interior, eu sentia que eu não ia ficar ali muito tempo, tanto que quando eu gravava os vídeos pra vocês, eu falava, gente, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui, não sei. Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar aqui, mas tá tudo nas mãos do Senhor, né? E foi preciso, gente, eu ir pra ali aprender, né? E ver minha mente mudar, assim, sabe? E eu realmente começar a trabalhar com aquilo ali, gente. Eu vou sair também com as minhas peças. Outra coisa que eu quero fazer é estar em feiras, gente. Tentar estar em feiras. Não vou estar sempre, né? Mas um dia da semana eu vou tirar para poder estar saindo com as minhas peças, sim, para oferecer. Porque, gente, quando a gente quer trabalhar por conta, a gente quer empreender, a gente quer vender, a gente precisa desse tete a tete também, sabe? Pra gente poder divulgar o nosso trabalho e vender as nossas peças, né? As únicas peças que ficaram paradas aqui, gente, foi aqueles trios de mesa que eu acredito que eu errei na cor, na escolha da cor. Mas eu acredito que a dona dele já tá para chegar, né? Em nome de Jesus. E dele, gente, eu vou começar a divulgar novamente. Novamente eu vou começar a divulgar para poder ele ter saída. Mas assim, me deu muito medo, gente. Me deu muito medo de tomar essa decisão. Eu orei a Deus antes de ir para lá, né? E Deus, assim, ele ficou em silêncio, né? Ele ficou em silêncio quando eu orava a respeito de estar lá. Eu tinha muito medo, gente, sempre tive muito medo de ir para lá, né? De arriscar, dar esse passo assim, né? Ainda mais aqui no bairro, né? Eu falei, gente, todo mundo fala que aqui não dá certo nada, né? Que aqui é isso, que é aquilo outro. Gente, e Deus me surpreendeu. Deus me surpreendeu, porque ontem eu estava até conversando com uma amiga da igreja. Eu falei, olha, Deus me surpreendeu aqui nesse lugar, porque, gente, eu achava que eu não ia vender nada. Eu achava que eu ia vender só vassoura, né? Só cloro, desinfetante. Gente, mas por incrível que pareça, os crochês saíram mais rápido do que a vassoura. Vocês acreditam? Os tapetes de 25, os jogos de 70 reais, nossa, tem sido uma bênção, tem sido um chamariz aqui na minha região, né? Muitas pessoas podem julgar, falar, mas 70 reais, que não sei o que tá dando de graça. Não, gente, eu tô lucrando, tô conseguindo lucrar, eu tô conseguindo tirar um dinheiro muito legal, né, com esses jogos de 70 reais, porque, gente, tem saído bastante, tem mais 2 para fazer, e cada vez que eu divulgo, cada vez que eu mostro, cada vez que tá ali, as pessoas se interessam, né? Inclusive, teve uma cliente que foi lá, né, na loja, ela mora aqui perto, e ela foi lá através da irmã que comprou esse jogo de 70 reais.
E ela pediu um outro jogo, mas nem foi de 70, gente, porque o banheiro dela é grande, ela pediu um jogo completamente diferente, né? Então as oportunidades é aquilo, a gente vai ser bênção aonde quer que a gente esteja, basta a gente usar as ferramentas que Deus nos proporciona, que a gente tem na nossa mão, né, gente? Tudo eu boto Deus na frente, porque tudo, gente, eu falo com Deus, eu consagro ao Senhor, eu pergunto a Deus, sabe? E quando eu estava pensando, falando para Deus que eu queria voltar para cá por conta das crianças, né? Porque eu já estava vendo como que o meu trabalho estava funcionando, gente. E as vendas só aconteciam mais assim online, né? As pessoas viam os meus status e queriam comprar e já reservavam online, gente, tá? Poucas vezes assim foram pessoas lá na loja, mas quando iam mais para comprar vassoura, né? E olhavam o crochê e depois falavam que iam voltar e tudo mais, que depois iam comprar. Mas poucas pessoas iam lá, né? E eu comecei a pedir a Deus, eu falei, Senhor, será que eu devo voltar? Como que é isso? Porque eu tô com esse desejo no meu coração, de repente, sabe? Aquilo ficou queimando no meu peito, gente, queimando no meu coração, pra mim voltar pra cá, né? E eu comecei a ficar incomodada com aquilo, né? Pra mim voltar, pra mim voltar, pra mim voltar. E aquilo, sabia, crescendo mais no meu coração, e até que chegou o momento que eu falei, não, se eu tô sentindo esse desejo no meu coração, é porque chegou o momento de eu voltar, né? E graças a Deus a minha irmã vai reabrir a padaria dela ali, vai ser uma bênção, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? Porque sempre foi uma bênção ali, a minha irmã mesmo, ela falou que ela se precipitou. É aquilo que eu falo, gente, as coisas vêm na nossa vida para nos deixar mais fortes, a gente tem que pensar dessa forma, porque senão a gente fica com aquele sentimento assim errado, de que, ai meu Deus, eu errei, e agora não tem mais jeito, agora eu não posso mais começar, agora eu não posso. Não, gente, sempre tem como começar de novo, e aí você vai começar de novo mais forte, né? A Bíblia mesmo diz que a tribulação, ela produz várias coisas benéficas para a nossa vida, né? O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele escreveu que a tribulação produz paciência, e a paciência produz a esperança, se não me falha a memória. Mas, gente, tudo nós temos que colocar na nossa mente que tudo é para o nosso crescimento. A gente pode tirar proveito daquela situação ali, tirar coisas boas daquela situação ali. E hoje a gente conversa sobre as coisas que ela passou, que ela fez, né, de errado, e ela reconhece e ela fala, não, agora eu já não vou mais agir dessa forma, agora eu vou tocar a mente completamente diferente. E é assim, gente. Hoje eu tenho mais paciência para entender que nada é do dia para noite. Hoje eu tenho mais maturidade com o meu negócio. Isso é muito bom, gente, isso é muito bom. Então você que está passando ou passou por alguma situação difícil, algo deu errado, gente, não se desespere, isso aí é para o seu crescimento. Tenha certeza disso, isso aí é para o seu crescimento, né? Então não deixe o medo te paralisar, não deixe de maneira nenhuma, porque você vai conseguir ver, né, que isso que aconteceu, o processo que você passou ou está passando, isso vai te gerar frutos que vão ser muito benignos para sua vida, né? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado, que tenha servido para você. E é aquilo, nunca desista, porque desistir não é opção. Eu falo que para mim não é uma opção desistir, é uma opção eu mudar, é uma opção eu melhorar, mas desistir, não. Desistir eu não posso, isso não é uma opção para mim, né? E para você também não, você não vai desistir do seu projeto, você não vai desistir do teu sonho. A gente só tem que correr atrás e, ó, batalhar bastante para poder dar certo, para poder acontecer, né? Uma coisa que eu tenho feito também, gente, que é muito bom, eu sempre acordei muito cedo mesmo, porque eu gosto de acordar antes do dia começar, né? Isso me dá uma paz tão grande no meu dia, gente. E outra coisa também, né, que eu notei, né, que eu parei de acordar tão cedo. Eu acordava, gente, 3, 4 horas da manhã.
né? Eu ia ali orar, fazer meu devocional com Deus e já começava o meu dia. Gente, isso tava assim me deixando assim muito mal, porque eu não tava conseguindo fazer isso. E graças a Deus, gente, graças a Deus eu tô até conseguindo fazer isso de novo, né? Claro, tem dia que o corpo vai ficar cansado, né, gente? Mas eu tô falando isso aqui porque tem coisas que a gente para de fazer na nossa vida que faz falta, vai fazer muita falta. E você analisar isso aí na sua vida é muito bom. Analisa aí o que você estava fazendo antes que agora você não faz mais, né? O que você fazia antes que você parou de fazer, que as circunstâncias te travou para você não conseguir fazer e você se deixou levar por essa trava e você simplesmente paralisou. Então analisa aí sua vida e volta a fazer aquilo que te trazia alegria, aquilo que te trazia paz, né? E é isso, gente. Então, um beijo, fiquem todos com Deus. E agora eu vou lá, que eu tenho que ir lá em Nova Iguaçu, porque quando eu voltar eu tenho que produzir, já vou ver se eu consigo limpar, trazer alguns materiais de lá da loja pra cá, porque a minha loja e o meu ateliê vão voltar pra cá, no lugar onde Deus permitiu de eu estar, né? Até o dia que o Senhor achar que eu estou pronta para estar em outro local, né? A nossa vida está nas mãos de Deus, né? E é isso, gente. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.